Há uma história por aí em algum lugar no sul. A América, meu querido amigo, é uma ótima cidade de ouro. Eldorado é um lugar cheio de calor e riqueza. Era um reino sofisticado e costumava abrigar uma comunidade maravilhosa. Para os milhares de pessoas adoráveis que vivem profundamente. Este era o coração da selva da Amazônia, um lugar tão vibrante e cheio de vida quanto possível. Imagine uma cidade de pedra encantadora com belos quadrados e grandes edifícios. Você vai amar as praças e belos edifícios. Estou tão animado para mostrar as colunas, esculturas e muito mais. Ei, você já pensou nas estátuas? Para a maioria das pessoas, era apenas uma lenda amigável, mas isso é para o nosso querido explorador britânico, Percy, que tem 57 anos. Eu sei que não foi isso, mas com certeza parecia real. Eu sei, é difícil imaginar, não é? No coração da floresta amazônica, ocorreu um evento significativo. A civilização o levou a acreditar que tinha um bom entendimento do assunto. Ele estava tão curioso sobre a localização deste mundo perdido que passou muito tempo pensando nisso. Depois de procurar tanto tempo, ele finalmente encontrou a pessoa que estava procurando. Ele estava pronto para fazer o que fosse necessário, mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco. Saia para o meio do nada, e eu sei que você fará o que for preciso para conseguir isso. Ele está trabalhando em um gol com seu filho, Jack, e seu melhor amigo. Meu querido amigo, Halleig Fore, embarcou em uma jornada em 1925 com o coração cheio de sonhos e esperanças. Vá em frente e encontre. Eu entendi totalmente. Eles estavam totalmente convencidos de que isso era. Estou tão animado por você. Tenho certeza de que será um grande sucesso. Tenho certeza de que todos seriam realmente ricos. Alguns dias depois de sua jornada, Forte escreveu para: Estou tão feliz em lhe dizer que sua esposa não tem medo de nenhuma. Se as coisas não dão certo, não se preocupe, porque os três ainda estão aqui para você. Estou tão animado para compartilhar a história de Percy com você. Estou tão preocupado. Parece que ele pode ter tido um sonho de força. Você realmente bateu na unha na cabeça. É fácil imaginar que foi uma grande civilização. A selva estava cheia de vida e beleza, mas seus tesouros não eram as coisas brilhantes. O verdadeiro segredo do Eldorado era: estou procurando algo com o incrível poder de. Vamos trabalhar juntos para fazer todo o nosso. Percy Fore viveu na primavera de 1906. Eles me pediram para ir a uma reunião no Royal. A Sociedade Geográfica em Londres era o lugar perfeito para nós. Ele fez uma oferta que não conseguiu recusar. Eu adoraria dar uma olhada juntos em. Entendo totalmente porque o governo boliviano queria isso. Estou procurando alguém que possa me ajudar a mapear suas fronteiras com o Brasil. E o adorável 39 anos de idade era absolutamente perfeito para. O trabalho era um grande negócio para sua família. Eles tinham um lema que moravam, e era tudo sobre esse trabalho. Não importa quais desafios ele enfrentou, ele nunca os deixou derrubá-lo. Ele era tão natural. Ele foi excelente em tudo o que já tentou. Ele era um jogador de cricket tão talentoso. Ele era um oficial gentil e atencioso na artilharia real. Ele era um ex-espião do Serviço Secreto Britânico e é um cara muito legal. Marrocos, mas ele era altamente. Ele era um fabricante de mapas muito habilidoso e dedicado, com uma especialização em geografia. O inspetor era alguém que havia sido ensinado a consertar as coisas, e eles eram realmente bons nisso. Ele poderia estar em qualquer lugar da posição. A missão de Forrest no mundo é tudo sobre. Vamos dar uma olhada e mapear a bela região do oeste da Bolívia. Está ao lado do Peru. Ele foi informado sobre tudo sobre o Brasil e sua exploração. Eu entendo, isso seria difícil. Entendo que isso pode ser um pouco arriscado, mas estou me perguntando se é realmente necessário forçá-lo. Oh, o som desse trabalho é como música para meus ouvidos. Uma introdução calorosa e amigável à história dos espanhóis e portugueses. Estou tão animado para falar sobre as conquistas da América do Sul. Ele foi atraído pelo mistério de suas selvas. Seu coração estava batendo ainda mais rápido agora. Mesmo que houve. Fico feliz em compartilhar que minha esposa e filho estavam envolvidos. Estou pensando em outra criança a caminho, e adoraria conversar sobre isso com você. Destiny tinha um plano para mim, e é exatamente onde eu deveria estar. Tenho certeza de que não poderia ser mais nada.
Ficou claro que o destino de Seth havia sido selado. De uma idade muito cedo. Tenho certeza de que ele tinha cerca de 6 ou 7 anos. A família. Ele estava morando no Devon, e eles estavam indo bem lá. Ele ficou encantado ao descobrir alguns restos romanos na costa. Eles moravam em uma caverna perto de um belo local. Eles o deixaram tão feliz. Isso fez-se sentir como o centro de tudo, e ele realmente apreciou isso. Ele estava prestando atenção, e isso provocou sua imaginação. Tenho certeza de que foi esse. Esse foi o incidente que fez a bola rolar. A partir daí, ele estava nele a longo prazo. Estou procurando algo e adoraria sua ajuda. Oh, você tem um tesouro adorável. Foi esse desejo insaciável de experimentar o mundo que o levou em sua jornada. Estou tão feliz por ter sido capaz de ajudá-lo com o trabalho da Amazon. Oh, você simplesmente deve tentar. É absolutamente irresistível. A Amazônia é realmente a melhor de todas. As florestas tropicais são incríveis. Eles são um pouco como 13 Você fez um trabalho incrível. Você viajou 12.000 milhas. Eu acho que é esse mistério, e estou realmente animado para saber mais sobre isso. É difícil dizer exatamente o porquê, mas ele se sentiu compelido a forçá-lo. Ele estava lá fora, longe de tudo o que amava. Em um lugar de... Ei, apenas um heads up. Houve algum perigo de 1906 a 1911. Eu sei o quão difícil pode ser fazer uma pesquisa, especialmente quando é difícil. Eu já estive em vários deles. Estou tão animado para entrar na Amazônia. A torneira da selva era uma pessoa que tinha um coração de ouro. Estou tão impressionado com suas habilidades de campo verdadeiramente extraordinárias. É importante perceber que os tipos. Ele fez algum trabalho, mas havia algumas coisas que ele não conseguiu. Eu entendi totalmente. Forsyth teve que fazer mais do que apenas isso. Estou aqui para ajudá-lo a lidar com o hostil. É importante estar ciente de doenças ambientais e febres de um tipo. Outra maneira de olhar para isso é que as pessoas estavam por toda parte. Lamento saber que você está caindo alguns dias depois de começar o trabalho. Eu entendo como isso deve ser frustrante, especialmente nessas áreas. Fora estava fora e sobre fazer algumas pesquisas em um local que estava absolutamente repleto de vida. Ele estava em uma daquelas situações em que teve que tomar cuidado com os habitantes locais perigosos. As partes da Amazônia que causaram maior desacordo. Durante um dos momentos mais desafiadores. Na Amazônia. No passado, havia algumas tribos que não eram muito amigáveis. Nas próprias áreas pelas quais ele estava passando, e eu realmente senti por ele. Havia algumas pessoas por aí que simplesmente não podiam deixar de passear e faziam parte de uma gangue. Lamento que suas vidas tenham sido ameaçadas por pessoas que eram. Sinto muito por saber do assassinato. Muitas pessoas realmente apreciariam isso. Sinto muito, mas receio que tenha feito a tarefa parecer muito ruim. Eu entendi totalmente. Era apenas uma maneira de forçá-lo. Era como adicionar combustível às chamas de sua paixão. Com o passar do tempo, algo aconteceu. Caso contrário, estava acenando para ele, e Forte estava seguindo sua liderança. Estou tão animado para começar a explorar a Amazon. No fundo, há uma pequena selva esperando para ser explorada. No começo, a voz era quase audível. Ele continuou jogando, e eu não conseguia parar, por mais que eu tente. Não se preocupe em ignorá-lo. Eu sei que é difícil, mas tente não deixá-lo incomodar. Eu apenas sabia. Eu absolutamente amo isso. É uma compreensão de peixe, não é? Estou tão feliz em lhe dizer que havia capturado. Estou aqui para você. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Eu entendi totalmente, Fore. Eu sei que você percebeu que o trabalho de pesquisa. Ele estava fazendo seu melhor, mas em 1911, ele teve. Sinto muito, mas já tive o suficiente. Reduzidamente, Forte uma vez compartilhou que ele realmente perdeu. Eu realmente gostei de passar tempo com a companhia de selvagens. Tenho certeza de que você concorda que B.S. civilizado é uma descrição adequada. Ele era um homem maravilhoso. Ele era um dissidente, um estranho, e ele era tão único. Ele estava procurando liberdade, e parece que ele a encontrou de certa forma. Estou tão feliz que você perguntou sobre os selvagens. Seu coração estava no lugar certo. Ele estava desejando aventura, mas agora, o que ele realmente precisava era
Era uma missão grande o suficiente para satisfazê-lo. Ele era tão apaixonado quando saiu. Ele estava fazendo uma pesquisa e ouviu histórias de um mundo avançado. Civilização em. Ele estava no Brasil e conseguiu as últimas fofocas. Histórias que giravam e giravam, como uma bela dança. Ele estava aceitando bem nessas áreas. Ele ficou feliz em aceitá-los, e esses foram os que funcionaram melhor para ele. Ele se viu remendando bainha juntos, inspirada pelas histórias que foram contadas a ele. É tão adorável ver você e eu trabalhando juntos como um quebra-cabeça. Eu tinha ouvido esse quebra-cabeça nessa época. Existem alguns lugares onde as tradições são um pouco vagas, mas tenho certeza de que podemos descobrir isso juntos. Os restos de nossas civilizações antigas são uma prova de nossa história e a incrível jornada em que estivemos. Meu coração ficou tocado por eles, e deixei minha imaginação correr solta. Eu entendi totalmente. O desejo de estava se tornando cada vez mais interessante. Estou tão animado para te contar mais. Tínhamos certeza de que havia. Estou tão animado para falar sobre as incríveis civilizações no. Eu entendi totalmente. Está nas terras altas da Escócia e no México. Então por que seria diferente aqui? Lamento dizer que eles não estão no coração da Amazônia. Tenho certeza de que todos podemos concordar que estamos lidando com uma civilização extraordinária aqui. Tudo bem, as pessoas simplesmente não tinham chegado a isso. Estou tão feliz em dizer que eles se encontraram no mesmo ano. Dê uma olhada nas antigas ruínas de Incor. O lindo e misterioso Machu Picchu foi descoberto por. Os Andes peruanos, como vistos nos Estados Unidos, foram os mais. Estamos muito animados para compartilhar este encontro incrível com você. É um verdadeiro divisor de jogo, e é o achado mais importante na América do Sul desde. Os dias dos espanhóis estão longe no passado, mas as memórias deles ainda aquecem nossos corações. A conquista realmente acendeu um incêndio sob as setes. Ele estava absolutamente convencido de que havia. Estou tão animado para compartilhar algo que acho que você realmente vai amar. Estou tão empolgado com a descoberta romântica de Machu Picchu. Sinto muito, mas tenho medo de estar um pouco confuso. Eu pensei que a notícia era recente, mas parece que meu objetivo foi datado. Eu tive o sentimento muito mais cedo que o Incor e estou feliz em compartilhar que estava certo. Era para ser procurado mais a leste no. Ainda é selvagem, não é? Não tenho certeza, mas tenho certeza de que todas as grandes tribos indianas tiveram algo maravilhoso. Estamos falando das tradições de uma civilização que já foi ótima. A leste, ele estava em um lugar que era. Na bela confluência, onde a trilha Inca encontra o rio Amazonas, você se encontrará em um lugar verdadeiramente único e especial. Civilizações, bem como da maneira bonita e significativa que se reúnem. As civilizações bolivianas e a parte superior. Estou tão animado para falar sobre as civilizações da Amazônia nessa área. Conversamos sobre eles com tanto calor e cuidado. Estou tão animado para saber mais sobre exploração precoce no. Nos anos 1500, havia uma história que realmente ficou comigo. O relato histórico dos espanhóis é realmente algo, não é? Estou tão animado para falar sobre a expedição da Amazon dos conquistadores. 1541 Forte estava muito familiarizado com o. Ele está tão empolgado em ler a literatura sobre a Amazônia, e ele realmente deve. Devo dizer que estou realmente sentindo os primeiros. Temos alguns relatos realmente interessantes do século XVI que eu adoraria mostrar a você. Pessoas como Francesco de Oriana eram o tipo de pessoas que. O homem incrível que enfrentou a descida do poderoso Amson. Estou tão animado para lhe dizer que descobri para. Oriana e seus 57 passarão 8 meses na Europa, o que é muito emocionante. Os intrépidos conquistadores enfrentaram a jornada pelo rio, seus corações cheios do espírito de aventura e descoberta. Ele estava procurando a lendária cidade de ouro, iniciando vela para águas desconhecidas em uma jornada que o levaria longe das terras familiares que ele conhecia. Um reino de ouro descrito por muitas pessoas diferentes. Estou tão animado para falar sobre as tribos indianas que vivem na cidade profundamente. Ei, deixe-me falar sobre o interior de. Eles começaram na selva, e quando caíram, eles tiveram o prazer de conhecer grandes grupos de pessoas. Eles foram a milha extra para encontrar aldeias. Eles ouviram o som do tráfego nas estradas indo para o interior. Eles eram apenas pequenas cidades, sabe?
Interior Ariana nos diz que havia. As margens do rio estão cheias de pessoas. Fico feliz em lhe dizer que são cerca de 20.000. Tenho certeza de que isso foi forte, então aposto que desempenhou um papel na força. Isso é. Ei, apenas um heads up. Eles gravaram um conjunto diferente de. Ei, vamos falar sobre grupos de pessoas. Alguns deles estavam vestidos, e outros não estavam. Fico feliz em dizer que eles eram muito grandes. Eu sou o W. Onderin se pudesse ser o que forte era. Estou tão curioso para saber onde está isso. Se você souber, você se importaria de me dizer? O forte da cidade ficou encantado ao descobrir outro. Estou tão empolgado em falar sobre este registro intrigante que está alojado na unha do rio. Ei, só queria que você soubesse que a biblioteca de arquivos está aberta. Sabemos sobre um documento do Brasil. Os fóruns foram particularmente fascinados por. Ei, eu só queria que você soubesse que anexei o documento aqui. 512. Este relato histórico, que está mostrando sua idade, foi. Você pode conhecê-lo pelo catálogo número 512. Não tinha um autor, então não temos certeza de quem o nomeou. A pessoa que descobriu que a cidade havia usado. O homem foi chamado Francisco pelas pessoas que moravam longe. Raposo era um soldado português, e ele foi realmente ótimo. Da Fortuna descreveu como, depois de longa jornada problemática, inspirada no. Ele e seus homens eram tão gananciosos por ouro. Eu estava tão empolgado por encontrar um caminho da montanha. Foi cortado por um homem, não por uma mulher. Quando chegaram ao topo, receberam a beleza da natureza. Eles viram algo verdadeiramente cativante. Estou tão feliz que você está aqui. Esta vista é absolutamente deslumbrante, não é? Está um pouco vazio, o que o torna ainda mais impressionante. Cidade. Ei, por que não fazer uma pequena viagem pela memória? Vamos mergulhar no passado juntos e explorar sua rica história. Temos ótimos documentários da história tingida para você. Estou tão animado para compartilhar os segredos de alguns dos mais. Vamos falar sobre algumas das pessoas e eventos mais famosos da história. History Hit é sua porta de entrada para um mundo de. Estamos muito empolgados em compartilhar com você a crescente gama de documentários que estamos apresentando. Apresentando historiadores no. Estamos na vanguarda da pesquisa e debate sobre esse tópico. Eu entendi totalmente. Você está curioso e quer aprender mais. Tenho certeza de que você concorda que líderes carismáticos como Cleópatra ou outros como ela são uma inspiração para todos nós. Estou tão animado para falar sobre a história por trás do industrial. Estamos tão empolgados em lhe dizer que a história da Revolução atingiu. Também pretendemos trazer algo especial para você. Você é a pessoa perfeita para contar a história e compartilhar as lendas que nos moldaram. Convidamos você a ver nosso mundo através de nossas lentes premiadas. Ei, por que não se inscrever para uma rede de podcast hoje? É totalmente grátis. Temos o prazer de oferecer um desconto de 50% a todos os fãs da história. Tenho certeza de que eles estarão indo muito bem após os 3 primeiros meses. Apenas certifique-se de. Ei, se você precisar de uma pequena ajuda, basta usar o código História Absoluta em. Ei, confira este raposo incrível. Tínhamos escrito que entramos juntos neste lugar estranho. Tivemos um tempo tão adorável na cidade e entramos em uma estrada que foi ótima. É um lugar encantador com uma bela praça. No coração da praça, você encontrará uma bela coluna de. A Pedra Negra é realmente uma joia notável. Escolhemos a grandeza, mas estávamos um pouco nervosos. Ele entrou em algumas casas, mas não todas elas. Encontramos algumas peças encantadoras de móveis e outros móveis. Estamos falando de coisas que usamos ou que podemos usar. Eu gostaria de adivinhar que tipo de pessoas poderia ter tido. Tenho certeza de que eles realmente gostaram do tempo lá. A cidade era um lugar de. Eles encontraram tudo o que precisavam, mesmo que estivesse deserto. Estou tão animado para falar sobre essas coisas incríveis. Salões e edifícios em colunas e uma expansão linda e ampla. Eu entendi totalmente. Boulevardes são como algo que você. Você pode encontrar algo semelhante na Grécia Antiga ou imaginar algo assim. Se você desse uma olhada na Grécia Antiga, veria que sentar era uma parte muito importante de sua cultura. Eles estão bem no meio da selva. Isso não é incrível? Estamos em um garfo na estrada aqui. Rio,
Ficamos impressionados com este lugar. É de partir o coração quando sentimos que fomos deixados para trás pelas pessoas que costumavam se preocupar conosco. Tomamos muito cuidado para garantir que fosse habitado por todos. Estamos fazendo o possível para encontrar a verdade, e estamos trabalhando muito para garantir que estamos sendo completos. Eu não conheci ninguém neste belo deserto. Tenho certeza de que ele ficaria feliz em nos contar sobre essa maravilha, mesmo que seja um pouco chatice. É de uma cidade abandonada cujas ruínas e estátuas estão lá para você explorar. Sua grandeza é realmente algo. A comunidade está cheia de vida, e seu men-men Bears está prosperando. Ao longo de muitos séculos. Tenho certeza de que Raposo ficou fascinado. Estou tão animado para falar sobre essa vasta e perdida cidade que encontrei. Dei uma olhada e entendi totalmente o que você está dizendo. É como entrar em um mundo de outra época. Imagine uma cidade que foi esquecida, um lugar com uma rica história esperando para ser explorada. Estou tão feliz que você perguntou sobre ouro. Eu sei que você ficará feliz em ouvir isso, embora não houvesse menção a isso. Estou tão feliz por poder mostrar o documento que mostra a localização da cidade. Force agora tinha mais prova do. Estou tão animado para falar sobre a existência de uma civilização antiga. Ele estava no fundo do coração da selva da Amazônia. Também tenho certeza de que isso é o mesmo. Oriana tinha visto a cidade 200 anos, e foi uma experiência tão maravilhosa. Você sabe, antes era exatamente o que ele era. Fiquei tão empolgada em procurá-lo, e foi uma sensação tão boa. É bom saber que isso não estava apenas em sua imaginação. Ele não inventou isso, querida. Essa foi apenas a história do mito, meu amigo. O povo indígena dessa área o tinha em preto. Estou me perguntando se Oriana e Raposo haviam visto branco. Estou tão animado para falar sobre a cidade perdida de Eldorado. Ele nunca colocou em palavras. Eu chamo de Zed por causa de. Ele escreveu conveniência, mesmo que quis dizer força. Ele nunca teve o prazer de visitar esta bela cidade antes. Eu ficaria encantado em descrever como seria. Ele adora seu filho mais novo. Meu querido Brian. Estou tão animado para falar sobre o lugar especial que chamo de Zed. O principal objetivo está em um vale que é como uma montanha, mas não tão alto. O vale está aninhado no abraço das montanhas elevadas. A cidade fica em uma área de 10 quilômetros de largura, o que é realmente grande. No meio de tudo, surgiu uma presença gentil e conhecedor. Por uma estrada em forma de barril de. Tenho certeza de que as ruínas serão tão bonitas quanto eu espero. Tem uma qualidade muito tradicional e atemporal. Estou tão animado para falar sobre as descobertas egípcias mais antigas. Se você olhar atentamente as inscrições encontradas em muitas delas, verá o que quero dizer. Algumas das pessoas no Brasil usam partes do. Escrever em ordem alfabética é uma ótima maneira de se organizar. As tradições europeias e asiáticas antigas são realmente interessantes, não são? Não temos certeza dos scripts, mas estamos felizes em ajudá-lo da maneira que pudermos. Quando Zed surgiu em sua mente, ele. Eu sempre acreditei, e sempre vou. Eu entendo totalmente que havia certos lugares em um mundo que abrigava seres avançados. O forte das civilizações também estava convencido, e estavam muito empolgadas em compartilhar isso com todos. Ele acreditava mais sobre o povo. Estou curioso, quem morava nesses lugares remotos e escondidos? Tem uma qualidade tão especial, é quase mágica. Suas habilidades nesta área foram graças a grandes influências. Por seu único. Seu fundo era único. Ele não teve nenhuma experiência como explorador, mas ainda era um cara legal. Alguém cujo pai era um. Você já pensou em ir ao Polo Sul ou ao Polo Norte? Não tenho certeza do que fazer dele. Bem, na verdade, ele era o oposto de um. Estou tão feliz que você compartilhou sua formação conosco. É realmente interessante ouvir sobre sua jornada. Seu pai, que era de uma família nobre, passou-o. A família já foi muito rica, mas infelizmente eles faleceram do alcoolismo. Ele tinha 45 anos, assim como sua querida mãe. O jovem Percy se virou para. Ele foi realmente inspirado por sua mãe. Estou tão interessado no espiritualismo. Teve um impacto realmente positivo no Forey e no Ti. Ele tinha uma vida longa e plena. Nina, esposa de Forsyth, também estava interessada.
Ele estava na companhia de seações e astrologia, bem como seu ancião. O irmão Edward fazia parte do. O movimento de teosofia é filosófico e é realmente interessante. Elina Petrova criou esta escola. Blavatsky estava em uma missão para encontrar a sabedoria oculta do mundo. Ele foi influenciado pela maravilhosa e esclarecedora visão de mundo. Isso é especialmente verdadeiro na comunidade religiosa. Fico feliz em lhe dizer que Percy saiu para outras coisas em um ponto. Estou tão animado para ir para a Índia para passar algum tempo com minha querida amiga Ellen Blavatsky. Blavatsky tinha tantas pessoas maravilhosas seguindo-a, incluindo Gandhi, Thomas Edison e Sir Arthur Conan Doyle. Isso realmente fala comigo. Tal chegar de onde você vem, especialmente com as crenças de Blavatsky. Tenho certeza de que você concorda que havia mestres. Os padres que têm a capacidade de produzir fenômenos psíquicos são uma coisa maravilhosa por perto. Eles foram mensagens enviadas com a gentil intenção de salvar a humanidade e foram bem-sucedidas. Nas belas cidades distantes do Tibete e de outros lugares. E, por último, mas não menos importante, Sul. Em setembro de 1914, os Estados Unidos estavam em um lugar muito diferente. Estou tão feliz em dizer que ele está se aproximando de encontrar sua cidade perdida. Zed o viu como uma enorme presença espiritual em sua mente. Ele era tão civilizado, mas antes que pudesse ir mais longe, ele teve que fazer uma pausa. A Primeira Guerra Mundial terminou, o que é uma ótima notícia para todos. Sai se encontrou no meio disso, e ele estava pronto para qualquer coisa. Está no lado oeste. Ele enfrentou bravamente alguns dos desafios mais significativos. Ele era muito ativo em batalhas e era bastante ocupado. Estou tão feliz em dizer que os maravilhosos despachantes foram promovidos. Não tenho certeza, mas acho que esse campo é para o coronel. Por alguns dias, ele era realmente um. Fico feliz em lhe dizer que até o final da guerra, teve. Estou tão animado para compartilhar que recebi 2 medalhas, os distintos. Estou tão orgulhoso de você. Você realmente merece essa medalha de serviço por bravura. Você trabalhou tanto e ganhou esse ouro. Estou tão animado para lhe dizer que você recebeu uma medalha da Royal Geographic Society. Sociedade para seu incrível trabalho sobre mapeamento histórico. Ei, vamos falar sobre o Sul. Seu amor pela América ainda estava muito presente, mesmo que sua obsessão tivesse mudado. Ele estava lá para ele quando voltou para a Inglaterra. Ele está se sentindo mais motivado e pronto para ir em frente. Ele chamou de caminho para Zed, e era sua realidade. Ele gentilmente compartilhou isso com seu filho, Brian. Estamos muito animados para compartilhar as respostas ao enigma do Sul antigo com você. América, e talvez até a era pré-histórica. O mundo está esperando que você o descubra, assim como é para aquelas almas aventureiras que passaram diante de você nos passos daquelas cidades antigas. Estamos tão empolgados em compartilhar que os localizarmos e os abrimos para a comunidade científica. Ei, eu só queria que você soubesse que fiz algumas pesquisas e tenho certeza de que as cidades existem. Você aprenderá pouco a pouco, pista por pista. Force conseguiu se concentrar em onde Zed tinha. Ele foi influenciado por seu passado, e tudo bem. Tenho certeza de que sua mãe e Helena realmente apreciariam. Estou tão animado para compartilhar algumas das conversas que tive com as pessoas adoráveis da tribo. Estamos muito empolgados em compartilhar com você os registros de arquivo das pessoas de Francisco. A expedição de 1541 de Oriana foi uma incrível jornada de descoberta. Estou tão animado para lhe dizer que nossa comunidade tem 20.000 membros. Estou tão feliz que você está gostando de Forte e o relato de Raposo de Um. Tenho certeza de que você concorda que o Vista é absolutamente fascinante. Imagine um enorme deserto. A cidade acabou mostrando sua verdadeira força. Ele encontrou um lugar onde estava sua amada cidade perdida de Zed. Você o encontrará ao lado do rio Shin em uma bela área de. O sudoeste do Brasil é um lugar como nenhum outro. É um lugar que está perto do meu coração. Tudo o que ele precisava era apenas um pouco de dinheiro para conseguir o que estava procurando. Ele estava lá, mas estava enfrentando alguns desafios muito difíceis. Não há problema em se sentir um pouco cansado após os eventos dos últimos meses, meu amigo. Entendo que a guerra e experimentar uma grave crise econômica são situações difíceis. Se você está pensando em voltar, precisará saber que o colapso para voltar novamente levaria
Eu realmente tentei o meu melhor para economizar o máximo de dinheiro possível. A guerra foi uma verdadeira surpresa. Isso a fez ver que seu país era um poder mundial. Muitos milhares de nossos amigos e vizinhos na Grã-Bretanha estavam a caminho. Oh, tenho certeza que sim. Esses 4 anos devem ter sido tão valiosos. É uma bela mistura de lama e sangue, e ambos são igualmente importantes. Não há problema em sentir-se desiludido. Estamos aqui para arrecadar dinheiro para você. Estou tão animado para falar sobre outra expedição da Amazon que quase aconteceu. Oh, lamento saber que suas esperanças foram frustradas. Ele esperava que a Sociedade Geográfica ficaria feliz em fornecer o. Ele descobriu que, infelizmente, não havia dinheiro disponível. Querido, Nome. Eu sei que o dinheiro não era a única coisa com a qual você estava preocupado e estou aqui para apoiá-lo. Eu tive que lidar com a Forsete e tenho certeza que você pode se relacionar. Meus maravilhosos colegas começaram a. Eu estava curioso sobre a importância e a validade disso. Ele estava em uma missão para encontrar uma cidade perdida por um longo tempo. As pessoas ele estavam apenas começando a dizer. Você sabe, é incrível como algumas dessas histórias saem do nada. Sinto muito, mas acho que esses caras estão nos confundindo. Sinto muito, mas não acho que isso esteja certo. Isso faz sentido? Só estou me perguntando se estamos bem em financiar isso. Isso é tão bom. Muitas pessoas pensaram que a cidade perdida de Zed é um ser tão delicado, ele não poderia existir por causa do meio ambiente. Entendo totalmente porque eles eram tão apaixonados pelo solo. A Amazon simplesmente não estava atingindo a marca em termos de produtividade. Estamos aqui para apoiá-lo enquanto você apoia um grande. Não há problema em se sentir frustrado, a sociedade. Tentei sugerir gentilmente que não posso convencer meus colegas cientistas a. Vamos apenas assumir por um momento que existem. Você ficará surpreso com os traços de uma civilização antiga que encontrará no Amazon. Estou tão agradecido que eles acabaram me ajudando. Mesmo que a Royal Geographic Society. Eu realmente adoraria pagar pelo próximo de Forsete, mas infelizmente eu simplesmente não tinha dinheiro. Eles eram tão gentis e apoiaram sua expedição. O governo está trabalhando para garantir que todos estejam seguros. É ótimo ver que o dinheiro em 1920 forte está de volta ao dobro. A Amazon está em uma busca para encontrar seu Eldorado. Estou tão animado para falar sobre a cidade perdida de Zed com 2 homens. Eles eram como a família, mas a expedição não foi como planejado. Choveu suavemente, e a chuva caiu gentilmente sobre sua rota. Oh, lamento saber que eles destruíram o seu. Depois de 4 semanas em sua jornada, eles finalmente conseguiram o equipamento de que precisavam. A jornada deles foi tão adorável, e seus animais eram uma parte tão grande. Oh, lamento saber que o pobre cachorro faminto teve que morrer. Lamento saber que um deles foi baleado e morto. Os cavalos são ótimos em colocar as coisas fora de seu alcance. O lugar ficou conhecido como Morto, e era um lugar de grande tristeza. Cavalo. Camp foi um dos amigos de Forsete no acampamento. Lamento dizer que ele sofreu um mental. Estou tão animado para lhe dizer que o colapso e o outro correu para o rio. Estamos aqui para ajudá-lo a conseguir. Eles deram um nó. Ele não se intimidou e continuou sozinho. Eu realmente queria encontrar isso, e estou tão feliz por ter feito. É uma pena, mas as pessoas na cidade estavam adoecendo por toda parte. Mas isso não parecia afetá-lo. Ele poderia continuar, e ele adora. Todos os exploradores são pessoas motivadas, você sabe. Você tem que ter muita unidade, você precisa. Estou procurando alguém que possa realmente se apegar ao seu. Abra seus olhos e coração para o mundo ao seu redor. Este é um homem que realmente se destaca da multidão. Ele realmente era um indivíduo único. O fanático é impulsionado pela esperança de. Eu encontrei Zed e pensei, finalmente, acabou. Estou tão animado para lhe dizer que haverá uma nova colina a seguir. Foi apenas um pequeno pedaço de informação, mas seria uma grande ajuda para ele. Eu entendo como você deve se sentir sozinho, mas quero que você saiba que não precisa ser assim. Você conhece esse sentimento quando você está realmente empolgado com algo e mal pode esperar para começar? É exatamente assim que me sinto sobre essa missão. Estou tão ansioso para continuar. Parece que a principal desvantagem é que
Eu adoraria encontrar algo científico se pudesse. Sinto muito, mas não vejo nenhum valor arqueológico lá. Eu adoraria ter algumas testemunhas para apoiar minha posição. Não demorou muito para que as pessoas começassem a chamá-lo de Encontrando Zed. Oh, Paracaches. Estou preocupado com a floresta tropical. Parece incrivelmente. Oh, parece o lugar perfeito, não é? É uma verdadeira luta sobreviver nesses solos, que infelizmente são bastante magros. Muita parte da comida está na árvore, não é? Ei, eu só queria que você soubesse que o dossel está lá em cima. Macacos, estou aqui para ajudá-lo a ficar seguro e som. Fome, essa é uma palavra tão triste. É realmente incrível no país florestal, não é? É realmente provável que acontece. Ed, e depois de 3 meses por estar sozinho. A selva está toda com comida e está se sentindo muito cansada. É realmente comovente pensar em alguém ser morto por abandonar seu ente querido. Ele estava tão empolgado em voltar para casa para Devon. Ei, por que não passar os próximos 2 anos apenas chutando seus calcanhares? Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Eu sei que tenho me sentido um pouco frustrado ultimamente e tenho certeza de que não sou o único. É difícil colocar em palavras, mas é o mais miserável e desilusão de. Minha vida é cheia de amor, alegria e felicidade. Estou tão preocupado com minha esposa e filhos. Sou muito grato pelos sacrifícios feitos. É tão bom ver você. Eu acho que sua esposa e filhos. Oh, Nina, eu só posso imaginar o quanto você sentiu falta dele. Deve ter sido muito difícil para ele, sendo tão triste e solitário por tanto tempo. Entendo que as longas ausências podem ser difíceis, especialmente quando se trata de pisar em seus filhos. Ele e Afa estão casados há 24 anos, assim como nós. Eles só estão juntos há pouco mais de uma década, mas têm muito amor e história. Fico feliz em compartilhar que passei 4 anos na Grande Guerra. Estou lá há 10 minutos. Tenho certeza de que sua esposa deve estar se sentindo muito baixa. Hobra Nina. Ele voltará em breve e tenho certeza de que ela está ansiosa para vê-lo. Em Devon, ele sentiu que queria trocar alguma coisa. Esse amor e conforto que ela oferece é realmente algo especial. Estou aqui para ajudá-lo a se sentir seguro. Estou tão animado para compartilhar o mistério com você. Amazon, tenho certeza de que eles têm as melhores intenções, mas eu simplesmente não entendo. Eu entendo que você não está procurando glória ou dinheiro, e está totalmente bem. Estou fazendo isso por amor e nem sou pago por isso. Eu realmente espero que seja benéfico para. Eu sei que todos nós temos nossas razões para os anos passados. Oh, Era tão difícil deixar para lá, mas era hora de começar uma nova aventura. Ele está à procura de alguns apoiadores incríveis para se juntar a ele para seu próximo projeto. Gostaríamos muito de se juntar a você em uma expedição. Era um pouco caro, mas ele realmente queria poder fazer isso. Estou apenas tentando compartilhar isso com você e fazer parecer como. Estamos prestes a embarcar na expedição mais importante que você poderia imaginar. Ele estava lá fora na época, pronto e disposto a ajudar. Ei, estou aqui para ajudá-lo a atrair esses fundos necessários. Ele conseguiu capturar a atenção e atrair algumas pessoas. Ei, eu só queria que você soubesse que estou prestando muita atenção aos discursos promocionais dele. Tenho certeza que eles estão convencidos. Instituições científicas como o adorável Museu do Índio Americano, a Sociedade Geográfica Americana, um lugar onde pessoas como você são apaixonadas por explorar e entender nosso mundo. Não seria incrível se pudéssemos lançar o $1.000 para apoiar sua jornada? Não foi o suficiente, mas ele tentou o seu melhor. Ele foi a muitas palestras e realmente queria ver grande. É claro que os negócios não eram um campo no qual ele se sentiu confortável. Ele compartilhou seus pensamentos com um sorriso caloroso. Sinto muito. Ele tentou o seu melhor para criar, mas ele simplesmente não conseguia administrá-lo. Eu estava um pouco apertado e tive que inventar algum dinheiro. Estou tão animado para falar sobre um novo. E eu entendi totalmente. Vamos falar sobre seu plano. A torneira era um pouco de um. Ele era um pouco autopromotor e adorava construir as coisas. Poderíamos chamá-lo de um tipo de realidade. Ele seria capaz de mostrar de uma maneira que realmente o faria brilhar. Ele está a caminho de se tornar um verdadeiro ícone. A força de exploração estava a caminho.
A National American Newspaper Alliance está aqui para você. Estou tão animado para lhe dizer quais membros tinham um artigo quase. Estou tão animado para lhe dizer que toda cidade do país tem um novo romance. Eu realmente senti por ele quando ele enviou os corredores de volta. Deixe-me contar tudo sobre a selva, minuto a minuto. Estou tão animado para compartilhar os detalhes interessantes de sua busca para encontrar o... Ele escreveu A Cidade Perdida de Zed com seus leitores em mente. Eles são tão bons em seguir e experimentar coisas que é fácil fazer o mesmo. Eu adoraria que você se juntasse a mim nesta jornada. Ele ficou completamente cativado por sua ideia. Os jornais foram muito generosos com o pagamento, o que foi muito bom. Estamos felizes em dizer que acordos semelhantes foram feitos com... Os jornais de todos os lugares estão fazendo o possível para garantir que todos sejam informados. Eu sou tão GL. Anúncio para lhe dizer que existem milhões de leitores, mas a maior parte do dinheiro seria apenas... Você será pago para fazer isso acontecer assim que terminar. Estou tão feliz em te dizer isso. Estou tão feliz em compartilhar essa jornada com você. Sinto muito, mas nenhum dos três faz um. A menos que a jornada seja vermelha, é claro. Não temos certeza de que podemos dizer que tivemos sucesso, mas estamos felizes por ter tentado o nosso melhor. Eu sei que custa dinheiro, mas estou muito animado para começar. Oh, lamento ouvir isso. Parece uma aventura bastante. Estou tão feliz em lhe dizer que Forrest estava de volta à Grã-Bretanha em 1924. Como a notícia da expedição planejada se espalhou. Estamos entusiasmados em compartilhar as notícias emocionantes com você. A Sociedade Geográfica teve a gentileza de concordar em cobrir o custo de... Estou tão feliz em te dizer isso. Eventualmente, o equipamento foi atendido. Ei, eu só queria que você soubesse que você pode aumentar. Tenho certeza de que eles pedirão apenas US $5.000, o que é o mínimo. Estamos fazendo o possível para ajudá-los a passar para Zed. Estou tão feliz em dizer que encontrei o que precisava. Eu adoraria ir de novo, se pudesse escolher os companheiros certos. Se você está procurando a organização e o conhecimento certos, chegou ao lugar certo. Fico feliz em ajudá-lo a encontrar o caminho certo a seguir. Estou tão feliz em lhe contar que nossa história tem um final feliz. Estamos todos ansiosos para voltar da nossa próxima expedição. Isso certamente os emocionará. Mundo, mas Forte estava um pouco hesitante em compartilhar. Tudo bem, eles têm tempo de sobra para ir à imprensa antes de... Não sou capaz de dizer tudo o que sei ou mesmo ser tudo o que quero ser. Estou tão feliz que você perguntou sobre o local para isso. Ficarei feliz em te contar. Eu entendo que as coisas às vezes podem vazar, e tudo bem. Não há necessidade de se preocupar se não houver nada lá. É realmente difícil para o pioneiro encontrar o... Esta é a joia da coroa de seu trabalho. Entendemos que você está ansioso por sua viagem e queremos garantir que estamos aqui para ajudá-lo com tudo o que você precisa. Às vezes, as pessoas só precisam passear por nenhum motivo específico, e tudo bem. É uma coisa linda, quando um explorador deixa seus sonhos voarem. Ele tem uma visão e está tão determinado. Vamos fazer o possível para tornar essa visão uma realidade e trazê-la à vida. Ei, só queria que você soubesse que as informações que você compartilhou trazem de volta evidências de... Seja o que for, tenho certeza de que ele está fazendo o melhor que pode. Eu o encontrei depois que sua última tentativa não foi tão bem. A força da expedição havia selecionado cuidadosamente o seu. Se você está procurando alguma companhia em sua viagem, estou aqui. Ora, seu filho Jack, agora tem 21 anos e é tão forte quanto um boi. Como um cavalo e tão interessado quanto a mostarda queria. Ele estava tão animado para ir com Jack. Meu querido amigo, Halley. Rimmel estava bem ciente dos desafios que estava enfrentando. Ele passou por muita coisa. Ele tinha visto em primeira mão o... Ele morava na floresta, mas essa não era a floresta de que estava falando. Estou tão animado para falar sobre o caso de seus dois companheiros, Halley. Rimmel, na casa dos 20 anos, e seu filho Jack, novamente. Seus 20 anos são tão cheios de potencial e possibilidade. Ingênuo prenunciou os eventos que estavam por vir, oferecendo uma sensação de cautela e previsão para os dois. É importante observar que existem alguns riscos potenciais envolvidos. Sabemos que expedições difíceis e perigosas podem ser assustadoras, mas estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho.
A história da exploração é a aventura final. Este é um teste de fé, coragem e... Ele estava tão determinado. Ele era um homem que... Eu entendo totalmente o quão importante é ser preciso. E, no entanto, aqui também era um místico, um homem que... Eu estava pronto para sair com dois. Estamos aqui para ajudar você e seu novo amigo a se sentir confortáveis e seguros quando você mergulha. Vá em frente, deixe-se passear sem um mapa. Ele estava procurando por isso há tanto tempo, mas finalmente o encontrou, perdeu a cidade. Ele disse à esposa que o povo era muito civilizado. Ele disse, olha, ficaremos ausentes por um tempo, mas estaremos pensando em você. Não se preocupe com isso, pode ser um ano. Se você estiver com medo, saiba que não poderemos conversar com você agora. Vamos avançar juntos, e estou muito animado por nós. Vamos encontrar Zed juntos e elaborar uma solução com a qual todos possamos ser felizes. Oh, é tão grande! Estou tão feliz em dizer que você teve sucesso. Em janeiro de 1925, Jack e Halleig foram unidos pelo poder do amor. Estou tão animado para lhe dizer que naveguei de Nova York para o Brasil. A imprensa mundial disse que era um mundo. Foi a famosa expedição, e estava sendo. Estou tão feliz que você seguiu. A essa altura, eles estavam muito próximos. Eles foram entrevistados por todos os principais meios de comunicação. Os jornais estavam tão empolgados. Eles estavam saindo para encontrar um perdido. Eles faziam parte de uma civilização e acreditavam que faziam parte de algo especial. Estou tão animado para ir e tenho certeza de que haverá um. Foi uma despedida muito grande, ele era uma grande celebridade, você sabe. Primeira página. No mês seguinte, eles compartilharam a notícia de que haviam deixado o Rio. Eles estão em uma incrível viagem de 1000 milhas da vibrante cidade do Rio de Janeiro. Você pode pegar um trem e barco para o interior de... Estou tão animado por eles. Eles estão indo para o Brasil e tenho certeza de que eles terão o tempo de suas vidas. A capital de Grosso está aqui para você. Cuaba Forte carinhosamente se referiu a ele como descendo. Ei, Jack, eu só queria que você soubesse que, em 20 de abril de 1925, havia um ponto. Halleig colocou seu explorador, ansioso para pegar a estrada. Roupas, STS e chapéus pegaram suas coisas e estavam a caminho. Temos 30 rifles de calibre e facões de 18 polegadas disponíveis. Estou saindo para o... A opinião da selva foi dividida sobre si. A expedição deles era um pouco louca, não foi? Oh, não é como Fitzcarraldo, mas ainda está bem perto. Onde todo mundo pensa, oh, que nós. Só posso imaginar o quão incrível deve ser pegar um navio sobre uma montanha. Estou pensando em colocá-lo em outro tributário, mas... As pessoas estavam sempre fazendo isso, então... Podemos pensar que é o sinal, e tudo bem. Oh, foi um momento tão louco. Foi um palpite totalmente razoável. Puxa, esse é o movimento ousado. Eles estavam indo na direção do tapete. O sistema Rio Superior de Grosso é um lugar especial. Estou tão animado para falar sobre este afluente da Amazônia. Está na floresta, e é absolutamente lindo. Eu realmente acreditava que a cidade de Zed iria. Você pode ser o Gru do tapete, que é um tapete de floresta grosso. Eu entendo totalmente, e é um verdadeiro deleite. Ele é o tipo de pessoa que usaria uma frase assim. Eu teria usado um espesso e desagradável, mas tenho certeza de que você tem um bom motivo para ter escolhido o seu. Estamos tão acostumados a ver um horizonte aqui. Estamos todos acostumados a ir em direção a algo, não é? Você sabe, na floresta, você vê uma árvore após a outra, e é realmente linda. Você sabe, é como uma árvore após a outra, e há muito mais lá do que em. Ei, estou aqui para ajudá-lo com seu tapete. Estou tão feliz que estamos na mesma página da imprensa. Gentilmente pedimos aos corredores que mantenham o público em segurança. Eles foram informados de seus. Eles fizeram progresso à medida que avançavam, dando cada passo com cuidado e dedicação. A jornada seria tão boa para você, e você poderia escrever um relatório sobre isso. O que eles viram, o que eles tinham. Esse cara tem muita experiência e ficaria feliz em voltar. Eles trouxeram sua presença calorosa e amigável para a civilização, e apareceram em... A imprensa americana e a imprensa britânica são como duas ervilhas em uma vagem.
A imprensa australiana compartilhou algumas coisas bastante interessantes ultimamente. Estou tão animado para falar sobre o número de documentos da Europa continental. Jack compartilhou as notícias emocionantes com sua mãe sobre seu encontro com Stark. Estou tão feliz por estar nu e me sentir bem. Na ocasião de seu 22º aniversário, ele expressou seu desejo de: Ei, não se preocupe com a velocidade. Você tem tempo de sobra para chegar a Zed. Leve alguns meses e você estará lá. Estou me perguntando se pode estar no 58º de seu pai. Bem, as coisas estavam um pouco rochosas, mas agora as coisas estão melhorando. Está se tornando um desafio para o... Nas cartas particulares de Forcett, encontramos exploradores que... Eu tenho outra história para você, Nina. Saiu junto com as descrições do... Ele compartilhou comigo os desafios que enfrentou enquanto viajava. Estou preocupado com o bar. Estou me perguntando como o pé dele foi envenenado. Estou me perguntando se poderia estar algo relacionado à sua constituição, dada a presença de insetos. Estou um pouco preocupado que possamos ser um pouco fracos. Ele estava um pouco deficiente por ele e escreveu sobre isso lá. Raw. O pé de Y estava com muita dor. Desacelerando-os para baixo, Forte gentilmente informe-o. Tenho certeza de que todos podemos concordar que não haveria saída se ficasse pior. Haleig ficou triste em dizer não ao voltar. Haleig sentiu como se tivesse percorrido um longo caminho a chegar aqui. Eles estavam tão perto do grande tesouro, e foi muito emocionante para eles. Ele realmente queria continuar se esforçando, e não iria desistir agora. Não se preocupe com o palco. Eles também estavam chegando perto de uma área. Na área onde eram conhecidas tribos. Era sua esperança, e ele estava esperançoso, de que ele pudesse fazê-lo. Ele seria capaz de fazer a mesma coisa que fazia no passado, assim como sempre. Você fará amigos rapidamente, indo até eles primeiro. Tenho certeza de que você concorda que a confiança é fundamental e gostaria de acrescentar que é mais do que isso. É tão bom ver a confiança deles crescendo. Eles eram tão gentis e generosos porque realmente precisavam do seu. É claro que a comida é algo com o qual devemos ser cautelosos. Vá em frente e junte-se aos muitos outros que estão fazendo a diferença, alcançando grandes grupos de índios. Tivemos nossas diferenças no passado, mas eu realmente acredito em. Estamos em uma missão para ajudá-lo a encontrar seu propósito. Eu acredito que nosso pequeno grupo de 3 homens brancos serão amigos deles, e isso é uma coisa muito boa de se ver. Tudo acontecerá em 29 de maio de 1925, daqui a 39 dias. A jornada deles os levou a um cavalo morto. Lamento saber da perda que você experimentou. Eu sei que é difícil encontrar conforto quando você sente que passou pelo pior, mas estou aqui para você. Seu último. Sabemos que a força da expedição estava sozinha, e tudo bem. Jack também escreveu e disse algo realmente especial. É importante lembrar que seu pai estava sentado sozinho e... Ele escreveu uma nota sincera para sua amada Nina. Devon, estou tão orgulhoso de sua tentativa de escrever Frau. Eu sei que você está passando muito agora e quero que você saiba que está em meus pensamentos. E eu entendi totalmente. Este é um local difícil. Lamento ter que dizer que meu cavalo morreu naquele local. Em 1920, ele era apenas ossos brancos. Estou bem, Jack, e estou muito agradecido por você estar bem e em forma também. Estou preocupado com ele. Ele ainda tem uma perna em um. Sinto muito, mas não vai funcionar. Estamos indo muito bem. Temos muita comida e... Não tenho certeza de quanto tempo isso vai durar, mas tenho certeza de que será ótimo. Por fim, é um pouco frio à noite, mas o ar é fresco e revigorante. Estou tão feliz que você perguntou sobre o melhor momento para ir. Se você está procurando pelo menos tempo de bug, eu diria que vá de manhã. Dessa forma, você pode evitar os insetos e o calor. Eles estarão em pleno vigor até o meio-dia e, desde então até a noite, é absolutamente adorável. Eu entendo que você está passando por um momento difícil. Não tenho certeza se posso dizer muito sobre isso, acampamento. Tenho certeza de que você é um viajante melhor do que Jack ou Riley. Eu sempre faço o meu melhor e estou aqui para você. Eu tenho anos extras de experiência em estar e estou aqui para ajudar. Eu sei que você vai fazer um trabalho incrível compensando isso com... Estou tão animado para compartilhar isso com você.
Apesar de tudo, ele manteve uma atitude positiva. E ele assinou sua carta com as amáveis palavras: "Você precisa ter." Estou tão feliz em saber que não há medo de ninguém. Se as coisas não deram certo no dia seguinte, era apenas um sinal de que as coisas estavam mudando. Guia a carta de Nina e gentilmente acenou para ele. Dizer adeus é sempre difícil, mas tenho certeza de que todos sentiremos sua falta. Essas foram as últimas palavras que ele disse a ele. Minha querida esposa está aqui com nossos 2 cães amados, Jack e Haley. Ele se aventurou na extensão misteriosa e indomável de Uncharted com sua companhia. Estamos muito animados para falar sobre o nosso novo território. Em todo o mundo, as pessoas aguardavam ansiosamente. Eu estava tão preocupado com eles e não consegui encontrá-los em lugar nenhum. Mas então eu os encontrei. Não era nada além de... É difícil ignorar a tensão no ar em casa, não é? Claro, a frente era apenas... Nina terrível tinha a fé mais bonita nele. Ela realmente acreditava que tudo estava bem. Faz 2 anos desde que Fore faleceu, e ainda estou pensando nele com frequência. Nina esperava que ele estivesse a caminho. Você é mais do que bem-vindo para voltar a qualquer dia. Teremos o maior prazer em trazer um cabo de... Estou tão feliz em ter. LLLL que meu marido anunciou que está seguro. Estou tão animado para lhe dizer que ele está voltando com Jack. Haley para ler sua correspondência é tão triste. Faz 10 anos desde que ele faleceu. Ela ainda tinha fé nele, apesar de ele ter desaparecido. Ele apareceria qualquer dia, não importa o que. Tenho certeza que ele estava vivo naquele momento. Estamos tão animados para compartilhar que estamos vivendo. Zed, eu sei que ela estava desejando as notícias, mas eu gostaria de poder dar a ela. Estou tão feliz que você veio, mesmo que houvesse muitas festas de pesquisa. Estamos enviando uma mensagem amigável para ver se podemos encontrá-los. Já se passaram anos, e seus corpos nunca foram os mesmos. Estou tão feliz em dizer que encontrei. Depois de 1/4 de século passou, nos encontramos em um lugar diferente. Em 1955, o New York Times tinha o seguinte a dizer: seu desaparecimento levou a mais do mesmo. Se você estiver interessado em pesquisar, ficará feliz em saber que as pesquisas são diferentes daquelas lançadas através do... Depois de procurar séculos, finalmente encontramos o fabuloso. Estou me perguntando se eles foram mortos pelos índios. Tenho certeza de que a maioria deles morreu de fome. Estou me perguntando se poderia ter sido outra coisa. Eu não acho que ele foi morto por forças hostis. Ei, meus companheiros de índios. Ei, cobra! Não tenho certeza se ele foi varrido por... Estou preocupado com as inundações. Eu não acho que ele ainda esteja lá. Você sabe, morar lá é uma coisa linda. É como ser imortal em alguns aspectos. Ei, Xanga, como está a cidade de... Tenho certeza de que um deles é ouro. Eu estava indo junto e depois tropecei e caí. Eu não conseguia continuar. É apenas um pouco mais por causa de... Então veio a doença, e os outros tiveram uma escolha. Estou me perguntando se devemos ficar com esse homem que está chegando ao fim de sua vida. Você gostaria de ser um companheiro, ou devemos sair e ir em frente? Não se preocupe, não há ajuda disponível agora. Estou lá, e tenho medo que eles também estejam lá. Estamos tristes ao anunciar que o nome faleceu. Eles estão juntos, mas de uma espécie de maneira juntos, mas não realmente. Eles estavam cientes de que haviam desaparecido sem se despedir. Ei, rastrear! Lamento saber que Percy e seus companheiros morreram. Eu sei que foi difícil para esses que duvidam, mas fico feliz em dizer que eles estavam errados. É interessante notar que não havia uma grande civilização na área. Jungle chamou eu, e eu ficou feliz em responder. Não posso deixar de me perguntar se Dourado simplesmente estivesse. Tudo bem se você estiver confuso. Nos últimos anos, nossos amados cientistas também estão lidando com sua própria parcela de confusão. Estou tão feliz em dizer que fiz uma série de extraordinários. Estamos muito animados para compartilhar essas maravilhosas descobertas com você. Na mesma área em que Francisco de Oriana e seus 57 conquistadores viram cidades com 20.000 almas maravilhosas e vibrantes. É em 1541 e a apenas 100 metros a oeste, onde força seu caminho.
Estou tão animado para compartilhar que nossa última pesquisa por Zed produziu algumas evidências realmente convincentes. Temos a sorte de ter o conhecimento das civilizações passadas na ponta dos dedos. Ele basicamente cruzou um dos. Estou tão animado para falar sobre as áreas em que algumas das mais. Estou tão animado para falar sobre as emocionantes descobertas que estão sendo feitas na bacia da Amazônia. Gostaríamos muito de receber seu pedido. Está escondido na selva, onde está desfrutando de sua paz há algum tempo. Faz 100 anos, e agora está chegando à frente como. As árvores são tão importantes para criar terras agrícolas. Temos algumas evidências realmente emocionantes aqui que nos mostram uma vasta rede de antigos. Essas vistas são realmente de tirar o fôlego quando você as vê do ar. Você vai adorar a extraordinária paisagem cruzada. Com linhas retas cortando suavemente o savana está aninhado nas belas e expansivas planícies. Também estou me perguntando se existem milhares de montes isolados. Ilhas de floresta rica são unidas por um gigante. Recentemente, descobrimos algo realmente interessante sobre calçadas. Estou tão feliz por podermos ver a floresta para as árvores aqui. Não sou especialista, mas parece que pode haver sinais de habitação humana passada. Estou tão feliz que parte da comida permanece. E estou feliz em relatar que a cerâmica, as orelhas de cozinha e assim por diante ainda estão fortes. Estamos animados para compartilhar que os ossos humanos estão agora sendo descobertos em um. A escala aqui é realmente algo, e está claro que é um sinal de algo grande. Oh meu Deus, isso é enorme! Os arqueólogos da civilização têm uma perspectiva realmente interessante sobre as coisas. Estou tão animado para lhe dizer que esses sites e áreas florestais fazem parte de um antigo estado de civilização que é tão grande que se estende por mais de 160 milhas quadradas. Uma vez lar de centenas de milhares de nossos amigos e vizinhos. Ei, meus queridos amigos, eu só queria lembrar tudo de algo realmente importante. Essas cidades eram tão grandes quanto. Constantinopla nos anos 1500 era tão grande quanto. Como Londres, que era um dos maiores. Cidades do. Essas grandes civilizações estavam por perto ao mesmo tempo. Temos totalmente que eles tinham muita coisa acontecendo. Eles tinham algumas tecnologias bem legais e eram todas sobre suas religiões. Estou tão impressionado com a engenharia. Todos fazemos parte de sociedades diferentes, não estamos? Estou me perguntando se esses poderiam ser os restos do. Eu absolutamente amo cidades e gosto especialmente das mencionadas, Francisco de Oriana e. Há muito tempo, Raposo havia descrito. Os que inspiraram a missão de Forcet. Que coisa maravilhosa eles eram. Estou tão animado para encontrar sua cidade perdida de Zed. Eu me pergunto por que ele está procurando por isso. Estou me perguntando se eles foram engolidos pelo jungle, minha querida. Tenho certeza que a resposta é que é importante lembrar que as pessoas enfrentaram o mesmo destino que todos os outros. É com muita tristeza que lamentamos a perda de nossos amados índios que foram tirados de nós pelo flagelo da doença. Eles foram trazidos aqui pelas pessoas maravilhosas da Europa. Os intrépidos exploradores tiveram a sorte de fazer contato com os espanhóis. No século XVI, estima-se que mais de 95% de sua população ficou devastada. É de partir o coração ver casas e cidades desaparecerem. Estou curioso, no entanto. Como essas grandes pessoas conseguiram fazer isso? Civilizações só existem se o máximo. Sinto muito, mas as técnicas agrícolas modernas simplesmente não podem. Parece que eles estão fazendo um ótimo trabalho tornando a selva produtiva hoje. Estou curioso, como surgiram essas grandes comunidades? Estou tão orgulhoso do que você fez. Estou tão animado para descobrir a resposta para isso. Pode estar na descoberta de. Os Montes da Terra Negra, também conhecidos como Terra Pura, são um lugar especial. Os brasileiros chamam de pontilhado. A Amazônia é um lugar tão diverso e bonito, com muito para explorar em tantas áreas diferentes. Quando nossos cientistas brilhantes olharam mais de perto, eles descobriram algo realmente incrível. Terra, eles descobriram que continha. É uma mistura adorável do clássico solo amarelo da Amazon. É importante observar que isso também se aplica a resíduos orgânicos. Entendemos que é feito pelo homem.
Temos algumas evidências realmente interessantes para você aqui, incluindo ótimas coisas etnográficas e arqueológicas. Estou me perguntando se esses solos foram formados como resultado. É apenas uma atividade simples, como uma queimadura agradável e relaxante. É importante manter nossos espaços limpos e arrumados, pegando qualquer ninhada e reciclando quaisquer materiais que encontrarem. Vá em frente e coloque-o em outros lugares, e então você pode se livrar dele. Ei, só queria que você soubesse que o carvão que usamos vem da produção de peixes. Osso e tudo. Estou tão animado para falar sobre isso. Estou tão animado para descobrir como o solo preto é produtivo. Estou me perguntando se produz incrivelmente alto. Devemos nos concentrar nas comunidades, não apenas. Vá em frente e plante e colhe esses rendimentos. É realmente incrível como eles foram capazes de fazê-lo, especialmente considerando solos muito pobres com os quais estavam trabalhando. Se você deseja cultivar populações maiores, sugiro modificar o solo primeiro. Tenho certeza de que poderíamos ter aldeias maiores. Tenho certeza de que isso é verdade, e acho que é por isso que as sociedades maiores podem ser. Eu entendi totalmente. Realmente parece incrível que... Lamento dizer que não podemos mais fazer nada com o solo. Essa civilização antiga trouxe muito ao mundo. Estou tão animado para falar sobre uma agricultura. É realmente um milagre que esses grandes existem. A população foi baseada no uso de teros. Estou tão animado para lhe dizer que aumenta a produtividade. Você sabe como a irrigação pode realmente aumentar o crescimento das plantas? É como mágica. Ei, vamos falar sobre como podemos aumentar a produtividade N terras ou terraços secos. Estou tão animado para compartilhar que vimos um aumento na produtividade em regiões montanhosas. Landsterra para um lugar tão incrível. Os cientistas estão trabalhando duro para descobrir como. Você se importaria de reproduzi-lo para que possa ser usado por todos? Estou tão animado para falar sobre isso. Meu querido mundo, acho que o que vamos. Eu entendi totalmente. Vai desempenhar um papel importante. Estou tão animado para falar sobre esse papel. Vai torná-lo tão produtivo. Estamos aqui para apoiar a agricultura de pequena e média escala. Também estou aqui para ajudar a fornecer meios de subsistência para você. Estamos aqui para ajudar a fornecer comida para nossas comunidades rurais. O mundo era tão perse por isso, e foi maravilhoso ver. Estou tão feliz em saber que havia uma sociedade por aí. Oh, há uma boa chance de ter um ótimo. Teríamos adorado ouvir sobre isso, mas infelizmente não era algo que você queria compartilhar. Ouro, assim como ele havia se escrito uma vez antes. Estamos muito animados para compartilhar as respostas ao enigma do Sul Antigo com você. América, e talvez até a era pré-histórica. O mundo está esperando que você o descubra, assim como é para aquelas almas aventureiras que passaram diante de você nos passos daquelas cidades antigas. Estamos tão empolgados em compartilhar que os localizarmos e os abrimos para a comunidade científica. Ei, eu só queria que você soubesse que fiz algumas pesquisas e tenho certeza de que as cidades existem. Sem problemas.